Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos falar sobre QDCs, que são aqueles quadros de distribuição de circuito. Aquele quadro que você tem na sua casa, onde vão os disjuntores, onde vão os DPS e os DRs. Vamos também dar uma pincelada sobre cada um desses três dispositivos, ok? Bora lá! Bom pessoal, nós vamos dividir essa videoaula, na verdade, em duas partes. Porque vai ficar muito grande se eu falar absolutamente tudo isso aqui que a gente tem para falar. Então a primeira coisa que nós vamos falar na videoaula 1, nós vamos falar sobre o quadro de distribuição de circuito, né? Sobre os quadros, a diferença principal entre o quadro bipolar e o quadro monopolar, e principalmente sobre a primeira parte aqui, que são os disjuntores, tá bom? As características dos disjuntores. Os DPS, que são os dispositivos de surto, e os DRs, né? E esses disjuntores a gente vai falar na parte 2 do vídeo para não ficar tão grande, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho, começando falando sobre a distribuição do circuito, que é o quadro de distribuição do circuito, que é chamado QDC, que é aquele quadro que você tem, normalmente fica na cozinha da casa das pessoas, ou no quarto, né, ou na sala, que é onde tem os disjuntores e tudo mais, que faz todo o controle da parte elétrica da sua casa. E normalmente esse quadro, existem dois tipos de quadro, normalmente para residências e comércio, né? Existem outros tipos mais complexos, mas vamos falar dos principais. O primeiro é o quadro bipolar. O quadro bipolar é aquele quadro composto de uma fase, um neutro e o terra, né? O terra sempre tem que ter, obrigatório, né? Mas uma fase, um neutro, que caracteriza por ter 127 volts entre uma fase e um neutro, ou 220 volts entre uma fase e fase. Então esse quadro bipolar, eu consigo tanto o 127 quanto o 220 volts neles. E o quadro monopolar é aquele que é composto, é o quadro mais simples, que ele é composto apenas de uma fase, de um neutro e o terra, né? Onde entre fase e neutro eu consigo somente os 127 volts. Então aqui eu não tenho o 220 volts, tá bom? O quadro bipolar, repara a diferença entre os dois. Eles começam o sistema de proteção sempre com um disjuntor. Qual é a finalidade do disjuntor? O disjuntor ele vai proteger o seu circuito contra sobrecargas de corrente e isso eventualmente sobre um curto-circuito que aconteça durante toda a instalação elétrica da sua residência ou comércio, tá bom? Ele vai desarmar, protegendo o circuito. Lembrando que nós vamos falar cada um desses componentes de uma forma, desses dispositivos, aliás, de uma forma mais detalhada, ok? Mas enfim, repara que ambos possuem disjuntor de entrada, tanto no bipolar quanto no monopolar. Os disjuntores estão aqui. Lembrando que para quadro bipolar e para monopolar, os disjuntores têm que ser, nesse caso, bipolar, para cá monopolar. A mesma coisa acontece nos dispositivos aqui, ok? Mas de uma forma geral, vamos ali. Repara que no início eu tenho um disjuntor aqui e um disjuntor aqui protegendo o meu circuito. Na sequência, eu vou ter a minha segunda linha de proteção, são os chamados DPS. DPS são dispositivos de surto. São aqueles dispositivos que a gente utiliza para evitar a queima do equipamento, principalmente quando há um surto de energia elétrica proveniente, por exemplo, ou de uma manobra na concessionária, né, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, ou principalmente de um raio ou de uma descarga atmosférica que caia diretamente ou na nossa linha de distribuição, tá ok? Então, isto é o chamado DPS, né, ele vai protegendo esse esquema. A diferença do bipolar para o monopolar é que aqui eu tenho um disjuntor, um para cada um, né? Aqui, nesse caso, eu tenho um DPS para uma fase, um DPS para outra fase e um DPS para o neutro. Então aqui eu sou obrigado a ter 3 DPS para proteger fase, fase e neutro. Já num quadro monopolar, eu só tenho 2 DPS, porque um vai para esta fase e um vai para o neutro, uma vez que eu não tenho a terceira fase, ok? A terceira linha de proteção é os chamados DRs, que são dispositivos residuais. Aqui incorporam os famosos IDRs, que são aqueles dispositivos que eles protegem contra a fuga de corrente, normalmente para o terra. Isso protege contra choques e tudo mais. Nós vamos falar, isso é obrigatório, tá ok, pela norma NBR, principalmente em áreas molhadas, né? Cozinhas, áreas de piscina, você tem que ter o DR lá, porque senão se houver uma fuga de corrente, você pode acabar eletrocutando a pessoa que receber esse tipo de energia, principalmente porque ela vai estar ou molhada ou com o pé descalço em contato com o solo. E por último, a última barreira de proteção, que aqui são iguais também, são os disjuntores. Repara que eu coloquei só 3 aqui, mais vários pontinhos e um quarto, que isso aqui continua. Esses disjuntores são os disjuntores que a gente tem no quadro
da nossa casa. Esses disjuntores, na verdade, eles são aqueles disjuntores responsáveis para proteger seções da nossa casa. Então imagina que você tem lá uma sala de televisão, você provavelmente vai colocar um disjuntor protegendo a iluminação da sua sala, né? Então um disjuntor pendurado na iluminação da sua sala, mas essa sala provavelmente vai ter tomadas. Então um segundo disjuntor protegendo a tomada daquela sala. Aí você vai ter um quarto. O quarto, ele vai ter lá um disjuntor protegendo a iluminação do quarto e também um disjuntor protegendo as tomadas daquele quarto. E assim sucessivamente. Né? Se você tem um ambiente muito grande, por exemplo, com muitas tomadas, você pode ter até 2 disjuntores naquele mesmo ambiente. Uma parte dos disjuntores protegendo uma sequência de tomadas e uma outra parte de disjuntores protegendo uma outra sequência de tomadas. Lembrando que esses disjuntores, às vezes, eles têm que ser específicos para um determinado equipamento. Você não pode pendurar mais do que um equipamento no mesmo disjuntor. Por exemplo, ar-condicionado. Se você tem 5 ar-condicionados na sua casa, você terá 5 disjuntores, um para cada um. Se você tem 3 chuveiros elétricos na sua casa, você terá 3 disjuntores na sua casa. Então esses disjuntores de equipamentos que puxam muita energia, eles não podem ser compartilhados, tanto no quadro bipolar quanto no quadro monopolar, tá bom? Então essa quantidade de disjuntores aqui, se é uma casa pequena, ela pode ter pouco, mas se é uma casa muito grande com muitos equipamentos eletrônicos, ele pode ser uma quantidade absurda. Às vezes tem casas com 30, 40, 50 disjuntores, dependendo do tamanho da residência e dependendo da maneira com que você distribui o circuito dentro dela, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença entre o circuito bipolar e monopolar, né? Aqui, fisicamente batendo o olho, principalmente no DPS, onde eu tenho um para fase e fase neutro, e aqui eu só tenho 2, um para uma fase e um para o neutro, mas eles sempre são compostos dessa forma. Um disjuntor principal, um conjunto de DPS para proteger contra descargas e surtos elétricos, o IDR, ou o DR, na verdade, que a gente chama para proteger contra uma fuga de corrente, e os vários disjuntores protegendo cada um dos circuitos que terão na sua residência ou no seu comércio de uma forma geral, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro, sobre disjuntores, né? O que são disjuntores e para que servem nessa primeira fase do nosso vídeo aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos falar hoje são sobre disjuntores. Disjuntores. Os disjuntores, eles são dispositivos eletromagnéticos que funcionam como um interruptor automático, protegendo a instalação elétrica de um possível, por exemplo, dano causado por um curto-circuito. Se você curto-circuitou alguma coisa dentro daquele circuito, ele vai desarmar, ou se eventualmente houver uma sobrecarga de corrente naquele circuito. Então, para evitar de queimar toda a fiação elétrica da sua casa, o disjuntor ele vai atuar desligando esse circuito. Lembrando que o disjuntor ele desarma, mediante a característica que você compra ele. Então, por exemplo, se eu comprei um disjuntor para 63 amperes, por exemplo, ele vai atuar quando chegar em 63 amperes, tá ok? Obviamente que você sabe que quando a gente dá um curto-circuito, a corrente tende ao infinito, então ele desarma. Mas, por exemplo, se houver uma sobrecorrente abaixo de 63 amperes, obviamente ele não vai desarmar. Então ele tem que ser dimensionado de acordo com o circuito que você vai utilizar. Eles são basicamente divididos em 2 tipos. O primeiro tipo, e o mais comum e o mais antigo, ele é conhecido como disjuntor do tipo NEMA. NEMA. O disjuntor tipo NEMA, você está vendo a foto aí no vídeo dele, ele é um disjuntor que segue os padrões americanos, né? É aquele disjuntor preto. Americanos, está aqui, é o disjuntor do padrão americano. Ele é um disjuntor que ele funciona, pode ser utilizado ainda pela norma brasileira, mas ele não tem as características que os novos disjuntores funcionam, né? Os novos disjuntores do mercado, que é o tipo B, que é o padrão DIN, que é o que normalmente existem mais nas construções mais novas, é aquele branquinho, você vê a foto dele no vídeo aí também. Ele segue o padrão europeu, da comunidade europeia, europeu, tá bom? Não vou entrar no mérito de cada um deles, porque eventualmente precisaria ter um vídeo especificamente só falando sobre disjuntores, não é o objetivo desse vídeo, o objetivo é dar uma pincelada rápida para a gente ter uma noção de como é que funciona, mas
O DIN ele é superior ao NEMA, a atuação dele inclusive é mais rápida do que se comparado ao NEMA. Então, consequentemente, eu hoje, se fosse optar por uma obra, eu optaria pelo sistema DIN, porque ele é mais eficiente, a atuação é mais rápida e a proteção, consequentemente, é mais rápida, ok? Então, basicamente, esta é a função do disjuntor. Uma característica interessante de você também saber, só para a gente poder encerrar o assunto do disjuntor dessa parte 1 do vídeo, é lembrando que, lembra que no exemplo anterior, a gente tinha vários disjuntores, um para cada circuito da sua casa. Para eu calcular o disjuntor lá da entrada do meu quadro de distribuição de circuito lá, aquele primeiro disjuntor que existe, ele não é calculado somando todos os outros disjuntores lá. Porque na sua casa você nunca vai estar com absolutamente 100% de tudo ligado. A gente não calcula um disjuntor baseado que nós tenhamos os 5 ar-condicionados ligados, os 3 chuveiros ligados, todas as tomadas e todas as luzes da sua casa ligadas simultâneo, porque se você fizer isso, imagina o tamanho do disjuntor de entrada, qual teria que ser a amperagem dele, né? Então a gente não faz esse tipo de cálculo. A gente calcula baseado numa quantidade X de equipamentos que a gente tenha ligado na nossa casa, para que a gente possa calcular o disjuntor da entrada. Então, relembrando, o disjuntor de entrada ele não é calculado somando todos os outros disjuntores, tá bom? Ele é calculado baseado numa média do que a gente utiliza na nossa residência ou no nosso comércio. Bom, comentei aqui com vocês sobre a primeira parte do nosso vídeo, né? Agora nós vamos para a segunda parte, onde eu vou comentar um pouquinho sobre os sistemas DPS e os sistemas de DR, tá bom? Vamos lá!